Cara a cara com a política. Olá, começa agora o programa Cara a Cara com a Política, uma produção do jornal Folha de Irati com apoio da Rádio Vale do Mel FM, que é voltado a entrevistas aos candidatos a prefeito da região da Ancespar. Nós estamos seguindo todas as medidas de prevenção em relação à Covid-19, mas não vamos utilizar a máscara por conta do entendimento melhor. Hoje nós vamos entrevistar a candidata a prefeita de Fernandes Pinheiro, Cleonice Schuch, pelo Partido Social Democrático. Da coligação, o trabalho continua. Cleonice, muito obrigada aí pela sua participação, por aceitar o convite de ceder essa entrevista. Eu gostaria que você começasse falando um pouco de você, fazer uma apresentação aí para o público. Olá, fico muito agradecida pelo convite e, assim como estamos respeitando as normas do Covid, eu também vou tirar a minha máscara para que a gente possa, então, se comunicar um pouco melhor com a nossa população. Eu fico muito grata de estar participando neste momento. Acredito que é muito importante para a democracia os candidatos se expressarem e, principalmente, a população ter acesso às informações e poder também nos questionar sobre os projetos que a gente tem. Essa transparência é muito importante. Nós estamos há quase 30 anos em Fernandes Pinheiro, viemos de Concórdia, Santa Catarina, e desenvolvemos ali a nossa empresa na produção de queijos, sempre com muito trabalho, queijos embutidos. Fomos desenvolvendo, então, a nossa família, a nossa empresa e também a participação na vida política do nosso município, porque acreditamos que é muito importante a gente contribuir com o lugar onde a gente vive. E estamos ali, então, há 30 anos. Hoje, como o nosso município é pequeno, a gente conhece quase todos os habitantes, nem todos por nome, mas por fisionomia, enfim, temos um relacionamento muito bom e estamos procurando participar ativamente, então, do desenvolvimento de Fernandes Pinheiro. Como foi montado e estruturado o seu plano de governo? Nós avaliamos esses 4 anos que nós já trabalhamos, o desenvolvimento que foi feito na nossa gestão, e avaliamos ainda as necessidades que a gente percebe, que são perceptíveis no nosso município, a nível da nossa população também, os anseios, o que eles nos trazem, as necessidades de cada comunidade, porque nós costumamos trabalhar pelo município todo e sempre procurando levar projetos que atendam a coletividade, o maior número de pessoas possíveis. E, nesse sentido, então, algumas deficiências que ainda a gente percebe, tanto na sede como no interior do município, é que foi projetado no nosso plano de governo. Assim como a continuidade do que deu certo, projetos que a gente tinha e que funcionaram muito bem, que foram muito positivos, a gente estará continuando, então, na próxima gestão. Analisado em equipe de trabalho e ouvindo a nossa população. Candidata Cleonice, passando ao setor saúde. No seu plano de governo, uma das propostas é implantar o atendimento médico 24 horas. Como seria esse projeto? Seria um pronto atendimento? Mais ou menos assim. Nós estamos fazendo uma ampliação, tanto na sede do município, ali na cidade, como também na comunidade do Angaí. Ali, em Fernandes Pinheiro, nós vamos conseguir agora, com essa ampliação, fazer uma enfermaria. Então, nós teremos 7 leitos ali para estar atendendo a nossa população e fazendo esse primeiro atendimento. E, a partir do momento que nós tivermos essa estrutura, nós conseguiremos, então, deixar o médico ali 24 horas atendendo e a população, então, sendo avaliada. Porque nem todos os casos são de necessidade de transferência para a Santa Casa. Então, hoje, nós utilizamos, após as 10 horas da noite, 11 horas, dependendo do horário do médico, nós utilizamos a estrutura da Santa Casa para os atendimentos. Mas nós queremos trazer essa responsabilidade para o nosso município e esse primeiro atendimento, então, ser feito lá como um pronto atendimento e trazer para a Santa Casa somente urgências e emergências.
então, absorver no nosso município a nossa responsabilidade, que é de atender a população 24 horas. Com essa estrutura nova, nós teremos condições, então, e já estamos com orçamento para o próximo ano, já foi colocado no orçamento também essa estrutura financeira para a contratação da equipe. E estamos já desenvolvendo também um projeto de raio-x, que também vai nos facilitar muito, porque nós já temos um aparelho de ecografia que foi comprado nessa gestão, já é um passo muito bom, que antes as nossas gestantes, enfim, outros problemas que apareciam, tinham que vir para Irati fazer a ecografia, muitas vezes não conseguia na hora, e agora qualquer problema, qualquer necessidade que o médico perceba que haja, né, no paciente, ele já faz a ecografia e já consegue perceber na hora. Então, somente o laudo que vem depois. E assim a gente quer fazer também com a radiografia. Então, já estamos estruturando um projeto de raio-x e a estrutura, então, do nosso pronto atendimento da sede estará completa para atender a nossa população 24 horas. Cleonice, nós vimos no site da Prefeitura, a gente observou que há uma fila de espera para as creches, né, para o ICMEI. Existe alguma proposta para ampliar o número de vagas no município? Nós estamos com 2 salas novas prontas já na sede e estamos construindo na comunidade do Angaí uma creche que vai atender toda a região do Angaí, enfim, todo o interior do município que sinta necessidade. Essa creche tem capacidade para 180 crianças. Então, acreditamos que, nesse primeiro momento, nós vamos atender a demanda, será suficiente. Essa creche está em obra, estamos agora aguardando o repasse do FNDE, que esse ano ainda não veio recurso. Então, a empreiteira está trabalhando com recursos próprios e já temos uma previsão de pagamento agora para a segunda quinzena de outubro. E aí, concluindo essa creche, que a gente espera que até o final do ano esteja pronta, no próximo ano nós já poderemos estar atendendo, então, essa demanda de crianças, né, para que todos tenham o direito de atendimento escolar. No que tange à agricultura, a gente percebe que os grandes produtores têm uma facilidade em ser atendidos. Mas a gente viu que, no seu plano de governo, a senhora está dedicando uma atenção à feira de produtor. Isso é uma intenção de atender os pequenos produtores rurais? Exato. Os pequenos, e também nós temos alguns grandes produtores que poderão dar um suporte e até um estímulo maior também para essa feira. Mas nós temos a agricultura familiar muito forte no nosso município. Hoje já acredito que em torno de 70% da merenda escolar venha dos agricultores do nosso município e nós queremos estimular isso. Estamos pensando, talvez, em fazer no Parque da Prainha, para que também as pessoas que transitam ali pela rodovia possam ter esse acesso e até divulgar nos municípios vizinhos, porque a produção é muito boa. Nós temos produtos com muita qualidade, temos produtores de morango, de alho, de cebola, batata, feijão. Nosso município é muito rico. Eu brinco que existe o celeiro do Paraná e existe o celeiro da Ancespar, e Fernandes Pinheiro é um deles, né? É um grande celeiro, produtor de alimentos, e a gente quer oportunizar, então, para os nossos pequenos produtores, essa oportunidade de estarem ali vendendo os seus produtos e também estimulando agora, se estivermos na próxima gestão, um projeto de fruticultura para todo o município e já estamos iniciando também com a Embrapa um projeto para plantação de pinhão, para produção de pinhão, né? Então, plantação de pinheiros, mas na intenção de produzir o pinhão. E formar, então, uma cooperativa, como nós temos muito pinhão no nosso município, procurando, assim, uma destinação mais direta, né? Direto para o SEAS ou para algum comprador que venha e que valorize, então, esse produto que é nato do nosso município e mais o estímulo que a gente vai estar desenvolvendo. Então, essa comercialização procurando agregar valor com contratos firmados e uma estrutura. A nossa ideia hoje é que a Secretaria de Agricultura tenha um caminhão para fazer esse recolhimento, então, do pinhão, né, nos pequenos agricultores, facilitando, assim, então, o escoamento desses produtos e agregando valor
para que os produtores também recebam um pouco mais e sejam mais valorizados por aquilo que produzem. Essa feirinha, ela seria aberta, essa feira, ela seria aberta todos os dias da semana ou alguns dias específicos? Isso nós temos que analisar ainda, mas provavelmente dias específicos, a gente acredita que mais para o final de semana, ou 2 dias na semana, na metade da semana e no final, nós temos que sentar com os agricultores e iniciar, avaliar e verificar o que é viável e o que não é. Mas o final de semana, eu acredito que a sexta e o sábado, principalmente, que é um dia que muitas pessoas têm condições de saírem, que trabalham em empresas que não estão, então, no seu dia de trabalho, né, têm condições de estarem ali comprando os produtos e também aproveitando aquele espaço maravilhoso que nós temos do Parque da Prainha, que foi ampliado, teve agora um investimento de R$ 1 milhão com pistas de caminhada. Estamos desenvolvendo lá também algumas áreas para lazer e esporte também. Para o próximo ano, já temos projeto também com recursos do governo do Estado para a construção de centro de eventos, bem maior, né, porque o centro de eventos que nós temos hoje é muito pequeno, mas a área sim, está muito bonita. Temos lá também um centro de educação ambiental, a Casa da Memória, onde estamos resgatando utensílios dos primeiros colonizadores de Fernandes Pinheiro, objetos antigos, que as famílias estão doando, estamos estruturando ali a Casa da Memória. E já finalizamos o primeiro livro, Memórias de Fernandes Pinheiro, que nos próximos dias já vai estar impresso, aí, sendo entregue às famílias que participaram. Nesse primeiro momento, nós entrevistamos pessoas com mais de 90 anos. Eu acredito que de uns 8 ou 9 que foram entrevistados, uns 4 ou 5 já faleceram, em questão de 1 ano. Então, nós pegamos assim a essência da história do nosso município e já estamos assim muito empolgados para começar a segunda edição, porque ficou assim maravilhoso, um livro encantador que nos traz assim, nos remete aos primeiros anos de colonização do nosso município. Ficou muito interessante. É uma empresa contratada de Curitiba, Artesão de Memórias. O Bruno, que é o escritor e entrevistador, enfim, que conseguiu transmitir para esse livro, assim, com muita naturalidade, os sentimentos dessas pessoas que nos deram as entrevistas. Então, nos próximos dias, ele já está na gráfica, o livro, nos próximos dias estará aí para conhecimento de todos. Cara a cara com a política. Candidata, o seu adversário nessas eleições, o Rosane Pabs, já esteve no seu grupo político por um longo tempo. O que aconteceu, candidata, para que ele lançasse uma candidatura oposta, oponente à sua? A política, eu sempre falo que ela é uma arte e em toda arte vai o sentimento das pessoas, né? O sentimento dele era de querer ser prefeito neste momento. Nós tivemos assim uma única divergência, que ele foi convidado a ser vice-prefeito por várias vezes, né, na nossa equipe, e ele nunca aceitou. Então, as palavras dele é que vice ele nunca seria. E que o dia que ele fosse candidato, ele ia, nem que fosse sem vice, né, sabendo que a lei exige isso. Então, também outra situação é o irmão dele, que hoje é candidato a vereador, que sempre auxiliou ele bastante durante a campanha, era parceiro, e já há 2 campanhas atrás, né, ele se posicionou como também querendo ser candidato. E na eleição anterior ele falou, olha, é a última vez que eu vou apoiar o meu irmão, e na próxima, com ele saindo para prefeito, para vereador, eu também sou candidato. Então, eu acho que juntou esses anseios dele. A gente não teve problemas maiores, sempre fomos companheiros, né? Cada um na sua forma de fazer política, né? A gente sempre procura trabalhar muito fortemente por um candidato a governo de Estado, a deputado, para que a gente possa depois cobrar os recursos para o município. Ele, na última campanha, não se manifestou favorável a nenhum candidato a deputado, nem a governo, né? Ficou sem posicionamento político nesse sentido.
E aí se decidiu, se resolveu e, né, não tivemos uma conversa, ele não nos procurou, a gente tentou conversar, mas não teve diálogo, mas respeitamos a candidatura dele, quanto também da vereadora Keila Lovato. É um direito de cada um, né, e o direito também de escolha do povo. Então, nós estamos colocando as nossas propostas, a nossa forma de trabalho, já mostramos a nossa boa vontade para com o município, procuramos desenvolver uma gestão muito positiva e atendendo às demandas do município todo. Me sinto assim bem realizada, né, por todas as conquistas que a gente teve, todas as obras que hoje estamos com mais de 30 obras em andamento no município. Nós temos obras em todas as comunidades. O que demora um pouquinho mais é a questão burocrática, que é muito demorada, e principalmente nesse ano, com a pandemia, complicou um pouquinho. Mas estamos aí, com o nosso nome à disposição da população, respeitando o nosso adversário, que coloca as suas propostas também, e o povo que escolha, né, quem for de sua preferência. Se for a escolha nossa, estaremos aí trabalhando mais 4 anos, né, agora com mais experiência ainda, né, mais contatos reforçados, então estamos com grandes projetos em mente e temos certeza que vamos conseguir realizar. Qual que é a sua base de apoio, então, para essas eleições aí de 2020? Eu acho que a primeira essência da base de apoio é a família, né? Sem a família, você não consegue nada. Se você não tiver o teu embalo em casa, quem te motive, te ajude, te estruture, psicologicamente. Então, a primeira base vem da minha família, que está junto comigo, gosta, ajuda, né? Sempre se doa também em todas as causas sociais. Em segundo, a nossa equipe de trabalho, que hoje são os meus secretários, né? Os meus diretores de departamento, que são os cargos comissionados, que a gente fala, que são aqueles que vestem a tua camisa com toda a vontade, porque acreditam no teu ideal. O trabalho que foi desenvolvido no município, que foi com recursos do governo do Estado e do governo federal. Nós temos mais de 30 milhões de investimento no município a fundo perdido. São recursos que o município não vai precisar devolver, não vai precisar pagar. E isso veio de uma parceria política com bons deputados, pessoas comprometidas, né? Nós temos um grande parceiro, que é o deputado Alexandre Cury, de muitos anos já, desde que o meu marido foi prefeito. A gente sempre trabalhou junto, uma pessoa muito séria e muito voltada para a comunidade. Temos bons deputados federais, que, graças a Deus, pela credibilidade, seriedade e honestidade que a gente demonstra na administração, a transparência que a gente tem, eles vêm de encontro para tentar ajudar o município. Então, essa base política também é muito importante. E o comprometimento, que eu sempre falo, de todos os funcionários públicos da nossa prefeitura, porque, se eles não fizessem a parte deles bem feita, também teria um reflexo negativo na gestão. Então, é um complexo aí de apoios, né, que fazem com que a gestão seja positiva e a gente continue aí nessa luta. Ok. Clínice, vamos falar agora sobre saneamento básico. Em 2017, houve um pedido de recursos para aplicação em saneamento básico, mas ele não prosperou. O que você vai fazer, né, se eleita, para tirar Fernandes Pinheiro do zero em saneamento básico? Nós já saímos do zero. Nós já temos a primeira rede de esgoto no conjunto Apoema. Nós conseguimos, junto ao governo do Estado, foram R$250 mil em canos. Nós entramos com a mão de obra do valeteamento. Construímos, então, uma caixa de concreto, onde estão 3 caixas d'água de 20 mil litros cada, que estão recebendo esse esgoto do conjunto Apoema. E estamos agora nas tratativas junto à Sanepar para a construção da ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que vai ser feita. A partir do momento que nós tenhamos essa ET, nós já podemos, então, estar ampliando um pouco mais esta rede de esgoto. E nós temos um projeto, tanto na Funasa como na Sanepar, de toda a cidade. Então, no início da gestão, foi atualizado o orçamento e ele continua lá, né? A promessa agora da Funasa é de investir nos próximos anos aí muito em saneamento, e nós estamos assim muito positivos nessa questão, né? Acreditando principalmente nos nossos deputados federais,
que tenham essa briga conosco lá junto ao governo federal e a gente consiga, então, encaixar esse projeto de saneamento básico de Fernandes Pinheiro, tanto da sede do município e depois estendendo para a comunidade do Angaí. Mas já saímos do zero, né? Nós já temos ali 85 casas, então, que é o conjunto Apoema, que nasceu depois do primeiro projeto que foi realizado, que já está, então, com o saneamento básico. Não é mais fossa. A pavimentação entre a BR-277 e Angaí foi uma grande obra e consumiu também um grande recurso de investimentos, uma grande quantia de investimentos. Isso limitou o gasto de outras secretarias? Isso influenciou na sua administração no gasto de outras secretarias? Não, nem um pouco, porque nós tivemos um custo daquela obra de R$ 5.632.000. 4.600.000 veio do governo do Estado. 1 milhão... No primeiro mês que nós assumimos, no mês de janeiro, veio uma cota extra de ICMS de R$ 742.000, se não me falha a memória. Era um dinheiro que não se estava prevendo. Ele caiu como um presente do governo do Estado, naquela época, e, quando ele chegou, a gente já deixou ele separadinho para essa obra, para a contrapartida dessa obra. E aí nós tivemos também a devolução dos recursos da Câmara, né, do exercício anterior, que foi juntado, então fechou 1 milhão, que foi a contrapartida. E o restante do recurso continuou normal na gestão, o que veio do FPM e todos os recursos que a gente obteve, eles vieram de uma forma muito normal e transparente, e também somou até o contato que a gente teve com outros deputados, recursos aí do deputado João Arruda, do deputado Lupion, da deputada Leandre, do Luciano Dutti, enfim, foram recursos que vieram em forma de emenda para a saúde, já em resultado do nosso trabalho de parceria política, e que, então, compensaram muito grandemente o investimento na nossa saúde. Mas aquele recurso que foi utilizado para a contrapartida do asfalto do Angaí, ele veio de uma forma à parte. Ele não foi retirado do dia a dia do que aconteceu no município, o que deveria acontecer. E a senhora tem planejamento de expandir, de fazer outras áreas? Deixa eu aproveitar e emendar a pergunta, que me deu uma curiosidade agora. A senhora leva a contabilidade, as finanças de Fernandes Pinheiro na ponta do lápis? Na ponta do lápis, é bem isso. Enquanto os meus contadores utilizam o computador e fazem tudo tecnicamente, eu pego a minha agenda e caneta BIC do Bolsonaro, e faço as minhas contas ali, a gente senta e discute muito. Eu costumo conversar muito com a minha equipe de contabilidade para a gente andar sempre dentro das possibilidades que a gente tem. Então, graças a Deus, o nosso caixa é em dia, estamos muito tranquilos nesse sentido, conseguindo dar um gás nas nossas obras esse ano. Os recursos que vieram de apoio ao Covid, eles estão suprindo as necessidades da saúde, e assim nós estamos respirando um pouquinho com os recursos livres da nossa prefeitura. Mas tudo trabalhado de uma forma muito bem organizada e principalmente planejada. Tá, a senhora tem planejamento de expandir, como a senhora fez, da BR-277 ao Angaí? A senhora tem a pretensão de colocar outras áreas no município, outros trechos de estrada? Nós já estamos trabalhando junto ao governo do Estado a continuidade, porque nós tínhamos a pavimentação até no Angaí a vila já era pavimentada, e nós estendemos mais 300 metros, que veio de recurso do governo do Estado, uma obra que está acontecendo, de meio-fio, calçada, e 300 metros de pavimentação até a escola nova, que foi construída e que nós finalizamos a obra e inauguramos. Então, essa pavimentação, o recurso de R$ 1.200.000 do governo do Estado está sendo concluída agora. E aí, dali da escola até o Benfica, nós temos 1 quilômetro. Benfica é uma comunidade grande que nós temos lá também. A nossa ideia é procurar recursos para fazer pavimentação asfáltica, e, caso a gente não consiga, nós vamos fazer em pedra poliédrica, para que dê uma continuidade ali nessa área mais urbana. E já estamos com um projeto junto ao governo do Estado aprovado e já em análise final de pavimentação da 277 até a comunidade de Assungui.
São 10 quilômetros de pavimentação e o recurso também já 5 milhões do governo do estado e 892 mil que será recurso da prefeitura municipal para a próxima gestão. Então, talvez a gente ainda consiga dar um início esse ano, mas provavelmente seja feita toda a tramitação documental esse ano e daí no próximo ano se inicia a obra. Assim como foi feito na comunidade de Angaí, que nós fizemos a licitação no mês de janeiro, no mês de março iniciou a obra e em 10 meses a gente entregou a obra pronta. Então, o projeto, a parte mais difícil, a pior parte que foi de fazer o projeto já está pronta, já foi analisada pelo governo do estado, a Secretaria de Infraestrutura e Logística, os engenheiros já avaliaram, o recurso já está garantido, é só fazer a parte documental e a licitação e iniciar essa obra. Setor agricultura. A economia de Fernandes Pinheiro é baseada na agricultura, onde a maior parte da população vive na área rural, pelo menos 70%. Como a candidata Cleonice pretende dar continuidade a este trabalho para contribuir com a economia do município? Um dos passos maiores e um apoio maior que nós temos que dar à nossa agricultura é a questão de estradas rurais. Então, nós temos tentado manter as nossas estradas em excelente estado. É lógico que nós temos vários tipos de solo e, às vezes, abrem borrachudos, tem lugares que qualquer chuva abrem as panelas, mas nós temos tentado manter a nossa cascalheira sempre com material adequado para poder atender a toda a demanda das nossas estradas rurais, que temos 412 quilômetros de estrada rural. E estamos também fazendo um trabalho de patrulhamento das estradas de roça, onde só anda o trator, onde não há necessidade de cascalho. Então, temos procurado trabalhar também para dar mais largura e uma condição melhor de trafegabilidade para os nossos tratores e colhedeiras. O que está acontecendo no momento é que os nossos agricultores também estão crescendo e, junto com eles, os equipamentos novos, que vêm mais modernos e muito grandes também. Então, nós estamos começando um trabalho já de reabertura dessas estradas, muitos lugares com retroescavadeira, para que dê o tamanho dos tratores, das colhedeiras, enfim, das plataformas que esses equipamentos utilizam. Estamos fazendo também uma parceria com Ancespar e com o IAP, no sentido do georreferenciamento da necessidade de curva de nível. Então, se faz com um drone o trabalho da análise dos terrenos, e estamos também com uma emenda do deputado Sérgio Souza, que vem em recursos para comprar um equipamento para fazer os terraços. Então, já temos, eu acredito que em torno de 3 propriedades prontas e mais 2 que estão em andamento, para fazer, então, esse terraceamento, curva de nível, e, assim, fazendo esse tipo de apoio, então, aos nossos produtores. Temos também o programa do calcário, que já vem sendo desenvolvido há vários anos, e estamos ampliando na medida que os agricultores precisem. Vamos desenvolver daí a questão da fruticultura. O governo do estado já está sinalizando um projeto de fruticultura para o estado do Paraná, e a gente quer ver, então, se encaixa nesse projeto junto, né? Principalmente nas propriedades menores, e também a criação de tilápia. Já temos 5 produtores inscritos, estamos viabilizando as licenças junto com o IAP, daí através da Secretaria de Meio Ambiente, e então para dar também essa possibilidade, né, de produção de peixe também para os nossos pequenos agricultores. Muito obrigada. Cara a cara com a política. Na eleição para governo, a senhora apoiou a candidata Cida Borghetti. Hoje, a senhora está no PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior. Como que ocorreu essa transição? No governo anterior, nós fomos muito bem atendidos, tanto no período Beto Richa, como também no governo Cida Borghetti.
Como eu falei, a nossa parceria maior a nível político de Estado é o deputado Alexandre Cury, que sempre intercede pelo nosso município, pelos nossos projetos. E a campanha toda de governo de Estado, eu procurei ser o mais transparente possível com a minha população, porque nós tínhamos o deputado João Arruda com quase 5 milhões de investimento no nosso município, que, no nosso pensamento, seria candidato a deputado federal. Acabou saindo para o governo do Estado. O governo que refletia a Cida Borghetti, nós fomos muito bem atendidos e tínhamos muitos recursos. E o Ratinho, a gente tinha um conhecimento, tanto do tempo como quando ele estava no SEDU, como também da história de vida deles, que, assim como nós, do pai dele, de muito trabalho, de conquista, de empreendedorismo. Então, o que eu procurei trabalhar na minha campanha? Falando dos 3 candidatos. E nós tínhamos também no nosso município eleitores dos 3. Então, eu não gosto de desfazer as pessoas. Eu acredito assim que a verdade e a gratidão são 2 grandes virtudes. Então, você tem que levar a opção de escolha. Então, eu sempre deixei claro no meu município que eu era Cida Borghetti, que eu ia votar para Cida Borghetti, mas que nós tínhamos os trabalhos do deputado João Arruda, que era, então, candidato a governador, e também da pessoa do Ratinho, que também era candidato a governador. E que a gente tinha certeza de que, da forma como fosse ocorrer, nós iríamos estar bem representados a nível de governo de Estado, por conhecer, né, os candidatos e saber da capacidade de cada um. Aqui em Irati, a gente fez uma parceria com o Sidão, onde eu, assim, em muitas empresas que eu já tenho conhecimento, que a gente tem amizade, que já votaram para o Alexandre em outras vezes, e o Sidão, então, estava trabalhando com o deputado Sandro Alex. O deputado tinha uma votação boa em Fernandes Pinheiro, ele tinha mais de 700 votos, a sua votação caiu para 300 votos nessa última eleição, e ele também, como é aqui da região, queria reforçar o seu nome, o seu trabalho, né, fortalecer e poder, então, ampliar esse trabalho aqui na sua região. Nós sentamos, conversamos bastante, e eu falei, então, para ele que eu estenderia o meu apoio, né, com o Sidão, aqui no município vizinho de Irati, onde eu iria trabalhar também os votos para o meu deputado Alexandre Cury, porque eu acredito muito nele, gosto muito da seriedade dele, principalmente da forma como ele conduz a parte política quando não há promessas. Então, se isso é possível, é possível. Quando o Alexandre fala que não dá, é porque não dá. E se ele vai tentar, é porque ele vai se esforçar e vai tentar fazer. E essa transparência que eu gosto, porque a gente sabe onde está pisando e não se decepciona em prometer para as pessoas ou para a comunidade e depois não poder realizar. E aqui, então, a gente levou o nome do Ratinho, o nome do deputado Sandro Alex, que já tinha me convidado na época, e eu sempre me posicionei muito de ser parceira do Alexandre, porque ele é o meu elo, é a minha estrutura. Então, a partir do momento que ele fala, não, vamos lá, vai junto, né, eu acredito que você tenha a condição de ir para o PSD, né, o convite está forte, nós estamos com um bom relacionamento no governo do Estado. Então, com esse amparo dele, eu tomei a decisão e parti, então, para a filiação, né, no 55, no PSD. Reestruturamos o partido no nosso município. Estamos com uma chapa completa para vereadores, são 14 candidatos. E estamos, então, trabalhando junto com o governador, junto com essa base do governo do momento, porque eu acredito que a gente tem que contribuir com a região, contribuir com o Estado. E quem está com o poder na mão, com o governo, e que quer desenvolver um bom trabalho, ele precisa de bons parceiros. E se eles viram em mim uma boa parceria para desenvolver um bom trabalho, tanto em Fernandes Pinheiro como na região, é isso que a gente está se propondo, ser parceiros para trabalhar pelo desenvolvimento, tanto da região da Ancespar como do nosso estado do Paraná. Então, vamos para o terceiro bloco agora, né? Vamos falar de economia, candidata. Nós esperamos que 2021 seja um ano pós-pandemia, mas as arrecadações podem diminuir significativamente, né, no próximo ano.
O que a candidata pretende fazer para compensar uma possível queda na arrecadação? Teria uma estratégia para fazer gerar mais renda em Fernandes Pinheiro? Eu acredito que esse estímulo na nossa agricultura, que é a nossa base, e vendo o cenário atual, principalmente na área de consumo de alimentos, eu acredito que para Fernandes Pinheiro a gente não vai sentir tanto se nós nos organizarmos no sentido de apoiar a nossa agricultura, principalmente numa boa comercialização. Também estamos estudando a possibilidade de comprar um terreno maior para a instalação de alguma indústria que a gente consiga trazer, porque hoje o nosso parque industrial tem terrenos pequenos e a maioria das empresas com um pouco mais de estrutura, elas precisam de uma área maior, principalmente por causa da logística de veículos e caminhões, enfim, para que possa dar esse fluxo, né, no seu trabalho. Então, nós queremos também trazer alguma empresa a mais que gere, né, mais impostos para o município, consequentemente os empregos, então, que fazem o dinheiro girar no nosso município. Então, a nossa estratégia, digamos assim, é estar bem atentos, né, à situação conforme ela for ocorrendo e buscar possibilidades para que a gente possa estar melhorando isso. E estamos investindo também bastante na nossa área ecológica. Como nós temos ICMS ecológico em Fernandes Pinheiro, estamos trabalhando muito fortemente para que a gente possa aumentar a nossa tábua de avaliação e, consequentemente, trazer mais recursos para o município através do ICMS ecológico, que hoje passa de 4 milhões anual. Então, nós temos investimentos aí hoje na recuperação de nascentes, que vão melhorar a qualidade da água do rio Bituvão, que vem abastecer o município de Irati, né? 60% aproximadamente da água de Irati vem de Fernandes Pinheiro. Nós recebemos o ICMS ecológico e precisamos também auxiliar, então, com a nossa responsabilidade social na melhoria da qualidade dessa água. Temos, assim, indicativos bons e até na qualidade da água do nosso município, falando em água, né? Foi o único município da Ancespar que conseguiu atingir o indicador da vigilância, né, de saúde do Estado do Paraná, na qualidade da água. Então, estamos muito felizes, assim, porque a gente está evoluindo, né, tanto na questão saúde, na questão emprego, as nossas obras estão gerando mão de obra dentro do município, e tudo isso vai mexendo com a economia local, o que também nos fortalece. Muito bem. O nosso programa, o Cara a Cara com a Política, que tem a tendência de entrevistar todos os candidatos a prefeito da região, ele também abre espaço para a comunidade. E nós selecionamos uma pergunta da Valéria Muciati. A Valéria é presidente da associação que gere a questão do transporte escolar universitário. Então, ela mandou a seguinte pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Valéria por ter enviado o seu questionamento. A pergunta é o seguinte: gostaria de saber dos candidatos quais as propostas para o transporte universitário. Teria possibilidade de voltar a ser 100% custeado pela Prefeitura? O que eles pretendem fazer para ajudar a população carente, para que elas possam realizar algum curso técnico ou até mesmo terminar o ensino médio pelo CEBEJA, visto que o número de pessoas que realizam cursos técnicos diminuiu desde que começou a ser cobrado o transporte? Bem, nós iniciamos o transporte universitário na nossa gestão, esse apoio com a comunidade estudantil, os nossos jovens. Depois houve a interferência ali da promotoria pública e nós tivemos que fazer algumas alterações, né, em todo o nosso transporte, principalmente por causa do índice da nossa folha, a falta de contratação, a forma de colocar os ônibus da própria prefeitura, os motoristas também, que você tem que respeitar o concurso deles, a forma como foi feito o concurso, enfim, vários fatores que nos levaram a fazer essa terceirização e fazer esse repasse.
Hoje eu não posso afirmar e acredito que totalmente gratuito quase seja impossível a gente fazer. Mas ele tem um subsídio muito bom, o percentual é muito pequeno. A gente não tenho percebido, talvez tenha que levantar os dados das pessoas estarem desistindo de cursos por conta de ter que pagar o transporte, essa pequena cota. O que a gente consegue, assim como foi na pergunta anterior, falando da diminuição da arrecadação, é destinar um orçamento para a próxima gestão, né? E aí tudo vai influenciar de acordo com o momento. Combustível, a inflação que nós vamos ter, a forma como essas empresas vão trabalhar. Porque nós temos que trabalhar com planejamento e nós temos que atender todos os setores. Então, assim como nós temos que trabalhar o transporte, mas queremos trabalhar o transporte universitário, nós temos que priorizar o transporte municipal das nossas crianças também, que hoje também é terceirizado com a possibilidade do monitor nos ônibus escolares, que é extremamente essencial para os nossos pequenos. Então, acho que a gente melhorou a qualidade do nosso transporte com esses monitores, a segurança das nossas crianças. E para os universitários, o apoio vai continuar na medida do possível. Quanto mais a gente conseguir estar auxiliando, com certeza, né, a boa vontade a gente tem, sabe da importância. Nós temos trabalhado bastante na questão do estágio para os universitários, então, priorizando os universitários nos estágios em todos os setores da prefeitura. Nós temos estagiários hoje, que também viabiliza e auxilia para que eles também saiam mais preparados para o mercado de trabalho. Então, eles estão ganhando transporte para ir aprender, já estão desenvolvendo dentro da gestão pública os conhecimentos e também estão sendo remunerados por isso. E até essa própria remuneração que eles recebem do estágio já ajuda também na questão do transporte, alimentação, vestimenta, enfim, dá um bom auxílio nas famílias. Então, é uma parceria e uma integração que a gente está fazendo com a juventude. Procurei valorizar ao máximo os nossos jovens, né, porque eles são o futuro do nosso município, são o futuro da nossa região, enfim, o futuro de uma sociedade melhor que todos anseiam. Setor saúde. Existem recursos destinados para a saúde. O setor está bem equipado. Porém, o atendimento não humanizado, segundo reclamação da população usuária, ainda continua sendo uma ferida aberta, candidata. Como a senhora, Cleonice, quer curá-la? Nós temos feito muito trabalho de conscientização, palestras, solicitações aos atendentes, principalmente, né, que olhem de uma forma muito humana, muito empática, se colocando no lugar do outro, né? Então, a gente costuma trabalhar muito. Nós temos a dificuldade de contratação de pessoal, por conta do índice da folha, e agora o nosso concurso também parado. Então, nós temos trabalhado com os estagiários nesse apoio de atendimento, os nossos técnicos, né? As pessoas que são concursadas, a gente tem que dizer que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque a cobrança, quando ela é levada, muitas vezes ela é olhada como uma questão política, infelizmente. Então, se eu colocar para um servidor, olha, eu tive uma reclamação, você está atendendo mal, você olhou de cara feia, ou você falou, talvez, num tom um pouco mais áspero, né? Eles vão dizer, não, é contra mim politicamente, é uma perseguição política. Então, essa dificuldade a gente tem muito, mas nós estamos tentando trabalhar isso nas pessoas para que esqueçam que é a prefeita, né? Você tem que olhar o ser humano que está ali. E muito depende também da forma como a pessoa, o cidadão, o paciente, às vezes, chega, né? Então, a gente precisa, eu falo assim que a gente vai num hospital particular, paga R$400, R$450 numa consulta, e muitas vezes você fica esperando 3 horas. Você marca para as 16 horas, você chega lá, você sai noite do hospital ou da clínica. Porque aparecem emergências, o médico vai atender, ou ele atrasa as consultas,
e a gente fica quietinho lá e dá graças a Deus que o médico atendeu e a gente pagou a consulta. No serviço público, o que a gente tem visto bastante, que a pessoa ficou, às vezes, 30 minutos, 35 esperando, ela perde a paciência e já reclama. Então, há um contrassenso, assim, um pouco, às vezes, também, né? Os dois lados. Dos dois lados, né? Então, a gente tem que olhar para o serviço público, que quem está ali, principalmente nesses momentos agora de insegurança que a gente vive, de pandemia, os enfermeiros, os técnicos, as recepcionistas, os médicos, todos eles têm família, todos eles estão se sentindo inseguros nesse momento também, né? E o respeito, a educação está em primeiro lugar para todas as pessoas. Então, a gente tem que fazer um encontro, né, dos dois lados ali, o atendente e o atendido, né? E sempre com muito diálogo. O que eu peço assim sempre para a minha equipe é que haja muita conversa, o diálogo, a atenção, a simplicidade, né? Mas, infelizmente, cada um tem um jeito de ser, né? E, às vezes, a forma como se expressa... Às vezes, a pessoa não é grosseira, mas ela fala de uma forma mais séria. Quem está ali está sensibilizado. A pessoa que busca o atendimento já está debilitada. Está debilitada, sensibilizada. Fisicamente, né? Então, se receber, de repente, uma palavra ríspida, um atendimento ruim, claro que isso vai se tornar pior o seu estado. Mas, em contrapartida, também o atendente às vezes, sofre alguns maus tratos. Exato. Então, assim, isso é muito difícil de se avaliar. Mas eu, assim, me sinto muito feliz, porque eu tenho saído muito para o interior do município, eu tenho visto assim, muitos atendimentos, as pessoas vêm e agradecem muito, elogiam a equipe da saúde, e perfeição não existe, né? Nem na casa da gente, na vida, nas amizades, no trabalho, né? Cada um tem os seus dias de bom e mau humor, e, infelizmente, a sociedade, a vida é assim, né? Mas a gente tem procurado trabalhar muito, a equipe que nós temos é muito competente, a maioria das pessoas com muitos anos de profissão, com muita experiência. E o que eu posso dizer assim é que, no que eu tenho observado, todos assim se dedicam muito. São pessoas dedicadas, os nossos funcionários, tanto os concursados como os contratados, né? Pessoas que estão trabalhando com muita dedicação. E, principalmente, esse ano, com essa situação da pandemia, do Covid, assim, a gente fez muito treinamento, muita palestra, eles estão tendo atendimento psicológico. Voltado para o psicológico sempre. Voltado para o psicológico, principalmente, né? Então, o que está do alcance da gestão fazer, da parte da secretaria, a gente tem feito. Mas todos somos seres humanos, né? Então, perfeição a gente não vai encontrar. Mas estão disponíveis e dispostos a realizar aquele trabalho, precisa realizar de uma forma humanitária. Exatamente. É isso que a gente pede, é isso que é colocado sempre, né? Pedido, solicitado, que façam com a maior atenção, com a maior calma, né? Os recursos estão ali, eu sempre falo assim, como gestora, a minha função é dar condições da equipe trabalhar, em todas as secretarias. Condições técnicas, estrutura. Então, hoje não falta remédio, não falta equipamento, não falta EPI, né? Tudo que a gente pode fazer para melhorar os carros melhores, ambulância, né? O que a gente um tanto compra, um tanto consegue junto ao governo. Então, a minha parte eu estou desempenhando, né, realizando. Então, eu preciso também da colaboração de todos. Humana. Da máquina humana. Obrigada. E aí, funcionando, né, tudo dá certo. Mas eu acredito que, numa avaliação geral, assim, a nossa secretaria está muito bem. Eu estava vendo agora de manhã, ainda em questão de exames, por exemplo, um exemplo só. Nós realizamos só em 2020 16 mil exames, dá uma média de 2,8 exames por habitante do município, né? Nós temos a estrutura de ecografia que faz no município, hoje não precisa sair mais. Não temos fila de oftalmologia, né? Não tem ninguém esperando, então, conforme aparecem os casos, já são encaminhados. 85% dos medicamentos é custo do município, 5% do Estado, e o restante ali SUS, em torno de 10% a 11% SUS.
Então, a gente tem se esforçado ao máximo. O que dá para fazer, nós estamos fazendo. E as esperas para cirurgias é esse momento que nós estamos vivendo, que os hospitais fora, dependendo dos índices que eles têm também do Covid no município, né, fica parados, os decretos do Estado, então, para não realização de procedimentos, né? Então, as cirurgias mais sérias, que podem precisar de UTI, como próteses, essas mais complexas, essas estão mais devagar. Mas a nossa parte, a nível de município, que é o encaminhamento, a gente tem feito. E, a partir do momento que aparece a vaga, e o que é possível realizar e fazer a nível de consórcio de saúde, que nós temos daí o custo de quase R$2.000 por cirurgia, esse nós estamos realizando. O médico deu o ok, faça a cirurgia, o município paga, encaminha, a equipe que fica observando as vagas e buscando as vagas em outros hospitais também é muito atenta, né? A gente tem esse serviço também até às 10 da noite, então as meninas estão sempre no sistema ali buscando as vagas. Então, assim, é um esforço contínuo de toda a equipe para fazer funcionar bem, né? Para ser um atendimento bem positivo. Obrigada. Candidata, nós abrimos também perguntas, né, às instituições e associações. A gente tem uma do presidente interino da Ancespar, o Vanderlei Cava, que é diretor-geral. Então, a pergunta dele é: o que poderia ser feito a nível de Ancespar para atrair novas indústrias e empresas para os nossos municípios, para poderem gerar mais empregos aos nossos jovens e à população em geral? Esse é bem complexo, porque nós temos, por exemplo, o questionamento da Tirol, né, que era para vir para cá e acabou não vindo, e aí acabam massacrando o prefeito porque ele não conseguiu. Na verdade, hoje, com todos os estudos, e a gente já falou um pouquinho aqui da água, as empresas que precisam de muita água para o seu processo industrial, a gente já não consegue atender. Essa demanda de água nós já não temos aqui na região, nós temos que fortalecer esse trabalho. Então, eu penso assim, que o que há ainda para ser trabalhado mais é a união dos prefeitos, uma Ancespar mais forte, mais ativa. Nós temos que nos empenhar mais a nível de grupo mesmo de prefeitos, né? E tentar buscar alguma empresa que se adeque aqui à nossa realidade, né? Porque nem todas elas têm a sua logística estabelecida, enfim, vários fatores aí que demandam, né, para a instalação de uma indústria. Mas nós tivemos aí uma equipe de prefeitos já bem dedicados, eu acredito que bastante conquistas e buscas, principalmente, né? Trabalhamos muito a questão do IML, que está caminhando ainda, mas foi uma luta que nós começamos no primeiro ano de mandato, junto com todos os prefeitos, né? Trabalhamos junto ao governo do Estado, agora junto ao governador Ratinho Júnior, já temos tratativas. Mesmo antes do ofício do deputado Bacil, nós já havíamos feito reunião com o governador, com o deputado Sandro Alex, e estudando, então, de que forma nós conseguimos consorciar os municípios no subsídio, né, desse tipo de trabalho. E, assim, também eu acredito que, a nível de indústria, nós temos que nos fortalecer enquanto equipe de prefeitos, enquanto grupo de prefeitos, e aí junto uma luta bem forte junto ao governo do Estado para que nos dê esse amparo e faça essa ligação entre as empresas, né, que têm as suas intenções junto ao Estado do Paraná, para que daí o próprio Estado nos dê esse fortalecimento. Porque um prefeito sozinho não adianta dizer que vai, o Derble vai trazer, o Júnior vai trazer, a Cleonice vai trazer uma empresa. Tem que ser unido, tem que ser no trabalho, até porque, se hoje abrir uma empresa em Fernandes Pinheiro para 200 empregos, vamos usar o exemplo da Cadeche, lá em Teixeira. Eu tenho absoluta certeza e posso falar hoje que, se eles gerarem 200 empregos lá, eles não vão conseguir suprir com pessoas de Teixeira Soares. Vai ter pessoas de Fernandes e até de Irati que vão estar trabalhando lá, porque nem todos se identificam na área. Eu tenho na minha empresa, por exemplo, nós temos 140 funcionários. Eu tenho funcionário de Teixeira Soares, de Irati e de Fernandes Pinheiro. Então, nós procuramos sempre priorizar os currículos de Fernandes Pinheiro, mas nem todas as pessoas se adaptam.
Nem todas as pessoas vêm, ou é no estilo de trabalho. O nosso ramo, que é final de semana e feriado, é o que faz a sobrevivência da empresa, né? E nem todos, então, têm a condição psicológica, enfim, estruturada na sua família para trabalhar no final de semana. Então, essas divergências entre um e o outro, essas formas de cada um de sobrevivência no dia a dia, a forma como cada um vive, é que vai ser o determinante para a pessoa trabalhar ou não naquela empresa. Até porque um tem o dom de pedreiro, o outro tem o dom de marceneiro, o outro vai ser o sapateiro, né? Cada um tem uma especificidade. Exatamente. Cada um tem uma área de trabalho, cada um é específico para alguma função. No laticínio, os laticínios têm uma temperatura mais alta, nem todas as pessoas conseguem trabalhar no calor, no vapor, é um ambiente mais fechado, né? Agora, quem vai muito bem lá na indústria, às vezes eu posso trazer para o atendimento ali do meu cliente e ele não se adapta. Ele diz, não, aqui não é para mim. Então, você tem que respeitar as prioridades de cada, né, as particularidades de cada cidadão. E cada um se encaixa numa forma. Tem aquele que ama ser pedreiro, tem aquele que ama ser professor, né? Eu tenho lá na minha empresa uma funcionária que começou comigo, foi uma das minhas primeiras funcionárias quando nós começamos a empresa. Ela fez concurso aqui em Irati, ela veio trabalhar em Irati, ela foi convidada para trabalhar no núcleo de educação e ela acabou voltando para mim lá. E ela voltou um dia lá e falou assim, olha, o meu lugar é aqui. E ela está há quase 20 anos conosco lá. Então, ela falou, o meu lugar é aqui, eu me sinto bem aqui, não adianta. Eu tentei, ficou 4, 5 anos dando aula e acabou voltando, está lá, cuidando do meu RH. Então, cada um se identifica em algum lugar, né? E eu acho que, assim, dessa forma, todos os municípios tendem a crescer. As pequenas empresas são muito importantes, o fortalecimento, e eu acho que se a gente valorizar o comércio local também, né, procurar comprar aqui na nossa região, na nossa Ancespar, posso ir comprar em Prudentópolis, posso ir comprar em Rebouças, de Rebouças vem comprar aqui. Então, é um passeio, né? A gente vai dividindo a economia, mas que fique na nossa região. Tudo isso ajuda a fortalecer e a gerar empregos. Entrando no quarto bloco, prefeita, por lei, o município deve gastar 15% com a saúde, 25% na educação. O município de Fernandes gasta algo em torno de 46% com a folha de pagamento, e isso faz com que sobre muito pouco recurso livre. Como implantar o seu plano de governo com pouco recurso livre, prefeita? Da forma como nós já trabalhamos nessa gestão, nós chegamos a estar com 54% do índice da folha, quando baixou a arrecadação. Hoje, nós estamos aí com 46%, até trouxe anotado para não me equivocar, 46% no índice da folha. Nós temos investimento na educação médio ano de 30% e 20% na saúde, 5% a mais do que a lei determina. E estamos com as nossas finanças em dia. O que eu fortaleço e falo sempre muito, que para nós faz a diferença, é a forte parceria política que a gente tem com deputados comprometidos com o município. E essa credibilidade, pela seriedade do trabalho, a forma séria como a gente desenvolve uma gestão, que faz com que eles também venham de encontro e nos auxiliem. Então, a gente não pede nada para si, não fica em busca de cargos, enfim, benefícios próprios, né? Mas se dedica realmente em trabalhar com os deputados para o bem do município. E esses recursos que vêm através de emendas dos nossos deputados e do governo do Estado, do governo federal, bem aplicados, que também tem que saber aonde você está gastando, analisar antes a necessidade e fazer com que isso renda frutos na tua gestão, né, que seja de bom proveito realmente para a população. Eu acho que é o que faz a diferença. E, em cima desses recursos, dessas emendas que a gente tem que ir atrás, que você tem que buscar, tem que ir de encontro junto ao governo do Estado, ao governo federal. Você não pode se acomodar ali e ficar administrando só o que vem.
O recurso do FPM, a arrecadação do município, ela vem para suprir as necessidades básicas. O básico da saúde, o básico da educação e o teu funcionalismo. E o básico do combustível e do rodoviário, né? A manutenção ali dos teus equipamentos. O restante, o complemento para uma boa gestão, você tem que ter parceiros políticos fortes e buscar junto ao governo do Estado e ao governo federal. Uma pergunta numa resposta rápida, prefeita. O caixa da prefeitura está bombando? Tem dinheiro sobrando? Temos dinheiro sobrando, hoje não sobrando. Todo ele está programado para sustentabilidade das obras e para que a gente possa fechar o ano certinho com dinheiro em caixa. O limite de gastos com o pessoal é uma conta que precisa ser atendida. Fernandes Pinheiro já teve índices altos, segundo o levantamento, chegando a 51,99%, considerando que o limite é de 54%. Qual o esforço para manter o índice administrável, candidata? Nós temos que observar bastante a nossa arrecadação. Então, nós diminuímos bastante os cargos comissionados. Hoje, nós temos 12 diretores de departamento e temos 6 secretarias funcionando, nomeadas. E nós temos que também observar muito a questão das horas extras, para que a gente não extrapole, então, também o nosso índice. Quando nós estamos com o caixa bom, nós podemos trabalhar um pouco mais e, principalmente, com o nosso rodoviário e pagar, então, horas extras aos nossos funcionários. Quando baixa um pouquinho a arrecadação, você tem que fechar a torneira, diminui o ritmo de trabalho e mantém as contas equilibradas. Mas, com bastante planejamento e sempre atendendo, né, essa demanda de recursos que a gente tem, observando bem o nosso caixa, a gente consegue estar bem antenado, cuidando, né, com bastante atenção, a gente consegue fazer essa gerência e manter bem estabilizado o nosso caixa. Obrigada. Então, Cleonice, a presidente da OAB, né, da Ordem dos Advogados de Irati, a Sônia Gencherski, ela enviou um vídeo com a sua pergunta. Então, a gente vai assistir agora o vídeo da Sônia. Eu sou a Sônia Gencherski, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Irati, a qual o seu município pertence. A minha pergunta ao senhor candidato é sobre qual a sua proposta no seu plano de governo para o seu município para combate efetivo à violência contra a mulher. Nós temos, primeiro, um grande abraço à Sônia, uma mulher guerreira, um exemplo para nós também, mulheres aí que estamos tentando nos fortalecer na sociedade e em todas as formas de gestão. Nós temos um trabalho muito forte com o CRAS e com o CREAS, né, através da ação social, também integrados pela Secretaria de Saúde, no desenvolvimento de apoio, de orientação, elevação de autoestima, esclarecimento, né, para as nossas mulheres. Temos também, na nossa gestão, a contratação de uma ginecologista mulher, para que a mulher tenha mais liberdade de falar, né, de se expressar e de contar, então, as suas dificuldades, os seus anseios. A nossa equipe de assistente social, psicóloga, que vai muito também de encontro. Nós temos os grupos de mulheres. Também, até através da direção da nossa APAI, nós temos feito aí já 2 anos atendimento individual ao grupo de mulheres, de mães, que deu muito resultado, e a gente quer estender isso na próxima gestão para as mães, as mulheres mães, né, de todas as nossas 730 crianças que nós temos aí na rede municipal. Então, é esse olhar da gestão diretamente voltado para a mulher. É isso que a gente tem feito e tem dado um resultado muito bom. Esse empoderamento da mulher, no sentido de poder se impor, de colocar e até de orientar, né, a forma como ela se manifestar no seu lar, nas questões de violência. Temos também uma advogada mulher no nosso CREAS e no CRAS, que atende o CRAS e o CREAS. Então, para que a mulher se sinta mais à vontade. E o que nós trabalhamos também na nossa gestão foram cursos com os homens, né,
para poder também trabalhar esse lado psicológico e levar para os homens também esse sentimento, muitas horas, de mais fragilidade das mulheres, né? Então, a mulher é forte, é guerreira, e, de repente, ela é vista dessa forma, como não pode fraquejar, né? Mas a mulher também tem as suas fragilidades e ela também precisa desse suporte, desse apoio, né? Eu sempre falo que nós somos muito fortes, temos uma antena parabólica aí, né, nos nossos pensamentos, olhamos para os maridos, para o serviço, para os filhos, enfim, mas nós precisamos também uma tomadinha para nos recarregar. E muitas vezes uma palavra, um carinho, né, uma forma mais tranquila de diálogo, de conversa, de atenção na casa faz toda a diferença. Então, temos trabalhado bastante nas mulheres, com as mulheres, mas também trabalhamos já e queremos melhorar também a sensibilidade dos homens, para que tudo isso melhore dentro das famílias, né, e que as nossas famílias sejam cada vez mais estruturadas. O analista político e sociólogo Geuliano Pedroso também enviou uma pergunta em vídeo. Olá a todos que nos acompanham aqui na Folha de Irati. Um dos temas que eu gostaria de perguntar aos candidatos é a respeito do financiamento de campanha. Muito tem se discutido sobre fundo eleitoral, fundo partidário. Eu gostaria de saber como eles pensam em financiar suas campanhas. Se eles farão uso de recurso público, se eles buscarão apenas financiamento privado, como eles pretendem tratar desse assunto. Muito obrigado. Então, a nossa forma de trabalhar politicamente, sempre nas campanhas, é respeitar os índices de gastos estipulados pela Justiça Eleitoral, né? Trabalhamos muito isso em treinamento. Até sábado tivemos uma palestra e um treinamento com toda a nossa equipe. Procuramos trabalhar dentro da lei, né? Estimular os candidatos. Combatemos muito a compra de voto, que eu acho assim que começou uma campanha agora e acho muito bonita. Voto vendido é voto perdido, né? Porque se você vendeu o teu voto, seja por 10, por 20, por 50, você não tem mais moral ou direito, ou o candidato não é obrigado depois a te atender, né? Mais ou menos esse é o pensamento. Então, a gente está procurando fortalecer isso. Os nossos recursos, eles vêm algumas pequenas doações de campanha de pessoas amigas, mas cada candidato também se organiza para o seu gasto, né? E a nível de prefeito e de vice também, sempre com recursos próprios. Nós, até hoje, há quase 30 anos na política aqui da nossa região, principalmente no nosso município, nós nunca recebemos dinheiro de fundo eleitoral, nem de fundo partidário. Para nós, isso não existe, né? Está se cogitando agora, né, de vir alguma coisa do partido. Cogitação, mas ainda, na realidade, a gente ainda não viu. Principalmente porque nesse ano foi destinado algum recurso para as candidaturas de mulheres, né? Então, estamos no aguardo aí. Se vier, com certeza, a gente vai investir da melhor forma possível, divulgando o nosso trabalho, as nossas propostas de governo, na visitação das pessoas, né? As que recebem também, que nem todos querem receber visita, mas a gente tem procurado estimular os candidatos que cheguem pelo menos no portão, conversem, se expressem, né? E que entrem nas casas onde forem convidados, porque a insegurança da pandemia também é um momento bem diferenciado, né? Que a pessoa pode se sentir insegura. Nós temos 22 candidatos, a oposição tem mais uns 20, então são 40 pessoas, mais os 4 candidatos a prefeito e vice, são 50 pessoas entrando na casa das pessoas. Então, é um momento que nós temos que respeitar. Então, o recurso público a gente não utiliza, né? É um recurso próprio, e o dito fundo eleitoral estamos para ver aí pela primeira vez se vai acontecer ou não. Uma perguntinha rápida. O que a senhora acha que tem mais peso em Fernandes Pinheiro? Internet ou corpo a corpo? Eu acho que ainda é o corpo a corpo. Na nossa realidade em que nós vivemos, e principalmente pela nossa cidade, a sede ser pequena, né, bem compacta ali, todo mundo conhece todo mundo, e o nosso interior também. O interior é uma sensibilidade diferente, é um momento diferente, é uma sensação de mais liberdade, né? As pessoas gostam de conversar, são atenciosas,
trocam ideias. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, é uma coisa que vem comigo já desde a minha infância, ouvir bastante, principalmente as pessoas de mais idade. Eu gosto muito das experiências, porque eu acho que tudo que viveram e sofreram, aprenderam, né, a gente tem que tentar evitar de sofrer, né, passar por essas dificuldades que as pessoas mais velhas já viveram. Então, eu gosto muito de ouvir as histórias, os conselhos e adaptar, então, para a nossa realidade. A internet está muito forte já, o WhatsApp, Facebook, mas ainda eu acredito que o corpo a corpo ainda seja mais forte. Vamos agora às considerações finais. Candidata, para desfecho desta entrevista, gostaria que respondesse. Por que Cleonice deve vir a ser a prefeita de Fernandes Pinheiro? Na candidatura anterior, o que mais me motivou até a sair candidata foi representar realmente o nosso grupo político, que sempre tem, né, o grupo de oposição e de situação. O meu marido não queria ir no momento, e aí eu acabei concordando, né, em ser a candidata, e aí a gente teve bastante ataques machistas, que foi, eu acho, que o que mais me incentivou naquele momento. E o meu vice, que eu escolhi, é uma pessoa de uma índole muito boa. Eu tinha certeza da sua honestidade, então foi um dos grandes fatores. Um rapaz jovem que é amigo da família, conhecia muito bem a família dele, sempre foi da nossa equipe política, e eu acho que eu fiz assim um grande acerto, né? A força jovem, o pensamento positivo, a honestidade, o trabalho, né, que vem a essência do trabalho, assim como quase que 100% do nosso município, todos os trabalhadores, e a gente também trabalha por gostar, né? Continuo, já me aposentei, graças a Deus, tenho meus filhos que estão na empresa trabalhando, e como mulher eu falava na minha candidatura anterior que a população de Fernandes Pinheiro teria orgulho de me ter como a primeira prefeita mulher do município. E hoje eu me sinto realizada pelas conquistas que nós tivemos no município, pela evolução em obras, em desenvolvimento no município de Fernandes Pinheiro, tudo que a gente conseguiu organizar. Nós chegamos, a nossa gestão iniciou no momento em que a Lava Jato estava muito forte, e foi a primeira gestão em que a promotoria pública estava efetivamente trabalhando nas prefeituras, cobrando, exigindo. Nós tivemos que fazer muitas mudanças, alterar leis lá do início do município. Enfim, nós atendemos às exigências, né, da promotoria pública. Conseguimos muitos avanços no município, desde o transporte universitário, que foi citado agora há pouco, conquistas na saúde, na infraestrutura do município. E eu me sinto assim muito feliz hoje por ser mulher, principalmente, estar representando as mulheres, as mães, as jovens que sonham também com um dia, né, estarem aí sendo representantes políticas, grandes profissionais, e dizer assim que eu consegui conquistar também o respeito dos homens. Então, por mostrar uma efetividade de trabalho, a gente conseguiu uma parceria boa com a Câmara Municipal, porque os projetos mandados lá, todos eles eram para atender os anseios da nossa comunidade, da nossa população. Então, não teve projeto polêmico que tivesse alguma dúvida de que não fosse para o bem da população. Então, consegui fazer uma gestão transparente, positiva, e tenho grandes projetos, e tenho certeza que vou conseguir realizar eles. Como essa pavimentação da 277 até o Assungui, que é uma conquista, vai ser uma conquista muito grande, a segunda pavimentação rural no município, a ampliação do parque industrial, a saúde 24 horas, que também vai ser uma conquista, e a gente tem certeza que vai conseguir realizar, dentre outros tantos projetos que a gente está fazendo. Estamos iniciando pavimentação poliédrica no interior do município, nos aglomerados de moradores.
levando atividades de lazer, quadra de areia, playground, academia da saúde, também para as comunidades do interior. Então, muitas melhorias que a gente já tem em projeto e tem certeza que vai conseguir desenvolver, né? E também aproveitar esse momento, né, para dizer assim que quando o meu opositor não comparece a uma entrevista, é porque ele está com medo ou porque não tem propostas. Então, estou aí efetivando as minhas propostas de trabalho, mostrando o que eu já consegui fazer, né, e me colocando, principalmente, à disposição da população. Obrigada, boa sorte. Muito obrigada. Obrigada, então, Cleonice, por participar aí do programa, né, mostrar suas propostas, né, para a população e ter cedido a entrevista aí para a Folha de Irati. Muito obrigada. E lembrar a nossa população que agora, nessa campanha, é 5-5. Nós também convidamos o candidato Rosane Pabes, que é adversário da Cleonice nessas eleições municipais, mas ele não pôde comparecer, justificando que está em viagem. Obrigada a todos que assistiram ao programa e até o próximo candidato. Cara a cara com a política.